gente tá fazendo essa live aqui primeiramente para falar um pouco sobre o incrível trabalho aí do nosso Fernando Fidelix, Contos Capitais, uma obra incrível. E aí a gente tem alguns integrantes, né? Fernando Fidelix, tem eu, Jefferson Rafael, temos no caso eu, o ilustrador, e um outro amigo meu, Anthony Kevin. Vou colocar depois aí para vocês o Instagram e a Pena Capital em si. A gente vai ver agora um pouco sobre o autor, né? Sobre Fernando Fidelix. Ele vai contar um pouco sobre a história dele, essa trajetória que ele veio até esse livro maravilhoso. Tá Aqui, aqui na mostrar para minha mão, vocês. também na mão dos Os nossos Contos Capitais. ilustradores. Contem um Capa pouco do sobre Rento, né? você. Diga de passagem, né? O Tagore Exatamente. editor, editor, Tagore Depois vocês vão editor, ver. Eu vou mostrar lá mas a depois para ilustração vocês. original é dele. Nos stories e tudo mais, vou colocar para vocês o nosso ilustrador dessa incrível capa, Anthony Kevin. Muitas das pessoas que me seguem tem o Anthony Kevin, né? A gente tem um nicho, a gente na época tinha um nicho em comum, que era de desenho e tudo mais. Depois eu fui modificando, mudei para poesia e agora eu vou mudar de novo para música, né? E aí, conta aí um pouco sobre essa tua história, essa tua trajetória como escritor, um amante da literatura brasileira. Então, eu sempre escrevi desde adolescente, né? Eu sempre escrevi algumas coisas, assim, poemas, fazia meus contos e tal. E aí eu passei depois da faculdade, depois de terminar o mestrado, eu voltei muito o meu desejo a escrever, né? Já no mestrado eu estava ali já interessado em escrever alguma coisa de literatura, mas eu estava meio travado devido às obrigações que o mestrado impõe, né? Só que aí com o tempo eu fui voltando esse desejo de escrever, fui escrevendo algumas coisas, e em 2015 eu conheci o Renato, né? E ele escrevia poemas, colocava no Facebook dele. E aí, em 2017, eu me reuni com ele, a gente conversando, a gente queria criar alguma coisa mais em conjunto, assim, para a gente ter um espaço mais fixo, né, de divulgação, para a gente criar realmente uma parceria relacionada à escrita, né, de textos poéticos, de contos, textos em prosa, de uma maneira geral, né. E aí a gente criou a Pena Capital em 2017, em novembro de 2017. A gente criou a Pena Capital e a gente passou a começar a pensar a literatura de forma mais ambiciosa, porque a gente chegou à conclusão de que a gente estava que Brasília vivia um cemitério de talentos. Eu fiz até um manifesto que eu falei sobre isso, está publicado no blog. Brasília, de certa maneira, vivencia um cemitério de talentos no seu dia a dia e tal. E a gente queria dar uma mudada nisso. E aí, a partir de 2018, a gente começou a contar com a colaboração do Anthony como ilustrador, porque ele foi aluno do professor Leonardo de artes, e a gente continuou publicando vários textos no blog, né? O Renato focado nos poemas, e eu no folhetim, que é o Frango ao Molho, que eu devo retomar em algum momento aí dentro do tempo. E aí a gente divulgava os nossos textos no Facebook, o blog fez um relativo, foi bem sucedido na nossa leitura, né? A gente conseguiu, na época, até 2019, a gente já tinha conseguido mais de 50 mil acessos para textos literários, isso para a gente era uma coisa muito positiva. Só que a gente começou a notar que estava tendo uma mudança substancial de mídias, né? Agora, no final da década passada, essa já estava se substancializando de uma maneira que os blogs estavam com um espaço absolutamente marginalizado e cada vez mais o espaço passava a ser do YouTube, dos vloggers de uma maneira geral. E aí Exato. a gente Pra começou gente, só a interromper rapidinho. Pra gente a gente que é mais jovem e tudo mais, realmente aconteceu isso. A gente percebe que teve uma migração, né? Muita gente, antigamente a gente pode ver vários filmes aí, exemplifica isso, que a gente passou a deixar o vlog de lado, até o Facebook, de certa forma, muita gente sim, parou de utilizar o Facebook, foi considerado mais para as pessoas velhas e tudo mais, né? Então, aconteceu isso, eu lembro quando eu estava no ensino médio, as pessoas falando isso e teve 5 essa anos. migração.
teve essa. Antigamente lê-se 5 anos, não é um tempo de 10, 20, né? Exato. Mas é, É é uma porque o mudança de tempo. 5 anos É brutal. porque o tempo aqui, o tempo dos dias de hoje é que parece que tudo está muito acelerado, né? Realmente parece que tudo está passando muito depressa. Então, semanas parecem meses, meses parecem anos. Então, as coisas acontecem tão depressa que muitas vezes a gente se depara como se, será que eu estou atrasado? Será que é eu que não estou conseguindo acompanhar? E não, é porque realmente está tudo muito rápido. Acontece coisas de 5 anos, parece que foram décadas, muito tempo atrás. Outra era, né? Em 5 anos, o Brasil já teve 3 pessoas diferentes na presidência, por exemplo. Verdade. Então, a gente já passa. E isso foi uma transformação muito forte que impactou muito na divulgação do projeto, inclusive. Porque a gente Verdade. usava muito o Facebook na difusão. A gente acabava utilizando muitos grupos de letras, de letras universitários para divulgar o nosso blog. E a gente conseguiu uma quantidade de visualizações interessantes num determinado momento do folhetim, chegando perto dos 2.000 acessos para um episódio do folhetim, por exemplo. Isso pela divulgação no Facebook. Hoje, se a gente fizer o mesmo processo no Facebook, a gente não consegue 200 acessos da mesma maneira. O Facebook tem sido, ultimamente, para a gente, uma ferramenta muito mais interessante quando a gente vai lançar vídeos mais acadêmicos, que aí foi o passo seguinte do nosso projeto. Em 2019, o Renato e eu conversando, que seria muito mais fácil para a gente conseguir substancializar o nosso projeto por meio de um canal do YouTube, que já era já estava sendo ali. Claro, o YouTube existe há muito tempo, mas o acesso a ele como um canal mais intelectual, mais artístico, no sentido fora da indústria de massas, começou a se substancializar mesmo nos últimos 5 anos também, né? Por conta Uhum. do acesso também às ferramentas, as câmeras dos smartphones aqui no Brasil evoluíram muito nos últimos 6, 7 anos. Muito. É uma mudança substancial. Antigamente seria praticamente inviável, antigamente, leia-se 5 anos, 5 anos, a gente gravar os vídeos em qualidade e colocar no YouTube a maioria dos computadores também. Então, os computadores ganharam uma velocidade a mais para a gente, né? A internet também, a banda larga aumentou a sua velocidade e a gente acabou conseguindo muito mais, com muito mais facilidade, construir essa questão do YouTube. E aí, a partir de 2020 também, teve também mudanças. O Renato acabou mudando de celular, isso ajudou ele a gravar uns vídeos, né? Eu também tinha trocado de celulares, também ajudou ao vídeo ficar um pouco melhor, assim, aos poucos. E a gente começou a experimentar o YouTube, né? E a gente foi consolidando em 2020, né, várias práticas relacionadas ao YouTube, inclusive e agora em 2021 a gente está com um projeto da Pena Capital muito bem encaminhado e com livros, né, no plural, a gente conseguiu materializar Exato. livros. Em 2019 a gente fez um pequeno e-book, são os 30 poemas capitais mais como um teste, mas naquele momento ainda a Amazon não estava dando um retorno tão interessante para a gente. Já hoje, em 2021, só 2 anos depois, já se tornou uma plataforma muito mais forte. Lembrando que, lembrando, E lembrando que a gente tem, só para deixar claro para a galera que está vendo a gente, que temos 3 livros, a gente tem um projeto, esse projeto que é a Pena Capital, a gente onde tem diversos temas literários, né? Poesia, contos e tudo mais. E a gente vem apresentando para vocês, vamos apresentar e tudo mais. Esse livro aqui, a Contos Capitais. Temos um outro, A Pena Capital, que será em uma próxima live, a gente vai elaborar e tudo mais. Mas de hoje vai ser Contos Capitais. A gente está aqui com o autor, né? O Fernando Fidelix. E continue, pode continuar. E deixando claro, temos aí o canal do YouTube, tá? Da Pena Capital desse projeto. O canal do YouTube e o vlog. Quem quiser saber mais, você pode dar uma olhadinha no próprio perfil aí, a Pena Capital, tá bom? isso.
E nesse processo da Pena Capital, a gente começou a criar parcerias, né? E a gente via no nosso cotidiano alunos muito talentosos, né? No caso do Jefferson e o Anthony, né? O Jefferson entrou mais no final de 2019, início de 2020, e o Anthony em 2018. E aí é porque o nosso objetivo era casar de maneira bem forte com a imagem com o texto literário, que muitas pessoas, infelizmente, acham que a literatura e as imagens são inimigas. Isso não é verdade. A literatura e a imagem, no nosso momento atual, podem ter uma interrelação muito forte. E o Jefferson é um multiartista, né? Na área de poesia, prosa e ilustração, ajudou muito a gente nesse projeto. E contamos atualmente com 5 membros fixos, né? Que é Renato, o Jefferson, o Anthony, o Henrique, que foi aluno do Renato, e eu, e algumas colaborações esporádicas, por exemplo, a Anne Beatriz, que a Bia Arts Isso. também vai botar o Instagram dela, que é uma artista muito talentosa, uma jovem muito talentosa Temos também, aí. e o Leonardo, que ajudou num olho bem bacana para o folhetim. Ele tem uma ilustração muito bacana do folhetim, ficou muito boa. E aí a gente Muito está bom. montando o projeto de forma ampla, assim, expandindo agora de maneira mais sólida, que começaria em 2020. A gente, o livro A Pena Capital de Poemas Tínhamos. já ia sair, ele já estava Exato. com tudo arrumado com a editora, né, que era a Iluminari. A gente já tinha arrumado o preço, o contrato já estava ali encaminhado, tal, todos os trâmites, né, relacionados à publicação. E aí a gente conseguiu, estava com tudo bem encaminhado, só que veio a pandemia e gerou uma imprevisibilidade total no país para a gente. E a gente Exato. resolveu deixar um pouco de lado essa questão da publicação do livro físico, né? E continuamos publicando vídeos diversos no YouTube. E aí esses vídeos são baseados principalmente em 3 aspectos, né? Existem livros de estudo, né, para estudantes da educação básica e superior, como o livro do vídeos, né? Vídeos sobre obras do Pai, sobre obras do Pai, alguns conceitos teóricos No relacionados à próprio, área de no próprio linguística, canal, tá? No próprio canal da Pena no canal Capital, do YouTube. tá Aí a gente tá coloca no perfil, na bio do perfil A Pena Capital. Se vocês quiserem na dar uma bio olhada, do estudo do perfil aí da Paz. Pena Capital. E aí, nesse processo, a gente acabou também colocando vídeos sobre livros, afinal somos leitores. A gente, quando lia um livro por completo, a gente se comprometeu ali, sempre que possível, acabar gravando um vídeo sobre um livro que tenha nos interessado. A maioria dos livros ali são acadêmicos, né? Tem livro, por exemplo, da Enguedor e Co., tem livro do Dermeval Saviani, do Paulo Freire, Tem tem da livro Clarice? tem da Clarice Lispector, Hora da Ó, Estrela, que o aí. Renato fez, Eu sou um Pousou um dos fãs Pouco. de Clarice Lispector. Temos uma série que a gente que tem do Bill Churran, recente também, do Ezequiel Uhum. Teodoro da Silva. Existem vários pesquisadores, da Lúcia Silva Souza. Então fizemos vários vídeos relacionados, Roxane Rojo também, algumas dezenas de vídeos relacionados a obras Obras literárias. literárias, obras de acadêmicas, e fizemos ali essa playlist que é a Vale a Pena Ler, que é o nosso segundo grande tópico do canal, porque a gente acha que o YouTube também é um espaço para difusão disso, né? Certas obras, por várias razões, algumas pessoas sentem falta de uma discussão, de um debate, de alguma espécie de aula sobre o livro, porque às vezes o livro é ignorado dentro do seu curso de formação, às vezes o livro é mais novo que na época que a pessoa teve uma formação. Ou é Então muito são livros que difícil, ou é muito o difícil livro o entendimento. Eu, por sim, exemplo, quando eu tenho dificuldade em ler algum livro, eu realmente vou pesquisar para saber no YouTube, né? Então, foi um, um toque que demos, né? Que deu da galera que realmente, por exemplo, Clarice Lispector, outros autores que são mais complicados de você se entender, né? De entender, tendo um canal onde exemplifica e facilita o seu entendimento, tem uma conversação ali com o livro onde você vai entender de fato, é interessante.
A gente tem abrir oportunidades para além do artigo científico ou do livro da crítica literária. Agora a gente também tem o vídeo no YouTube, pode ser utilizado nesse processo, né? Porque o vídeo no YouTube você tem vários gêneros ali envolvidos, pode ser uma palestra, uma resenha, e tudo isso facilita. Inclusive, na pandemia, várias associações acadêmicas passaram a valorizar a internet como não valorizavam antes. A gente tem um exemplo da Abralim, que é a Associação Brasileira de Linguística, que cresceu exponencialmente. Ela tinha, ela tinha pouquíssimos inscritos, já está nas dezenas de milhares de inscritos. Eu não vou nem falar aqui que eu posso falar o número errado, mas foi um crescimento gigantesco da Abralim. Chamaram diversos pesquisadores aí de praticamente todas as áreas da linguística que eu conheço, tiveram espaço na Abralim, né? As áreas da linguística, não todos os pesquisadores, obviamente, mas as áreas da linguística foram prestigiadas, há explicações muito interessantes, há palestras muito boas, como uma com a Magda Soares. Tem vários trabalhos, meu amigo Tiago, inclusive, participou de uma. Então, a gente tem muitas possibilidades se abrindo aí. Então, é um momento de criação. E alguns dos vídeos que nós gravamos, agora não lembro todos de cabeça para falar, mas alguns vídeos que acabamos gravando sobre livros, inclusive, os primeiros a ter no YouTube. Alguns vídeos que nós acabamos gravando. Então, teve essa importância também a gente pensar, embora haja uma resistência muito grande por parte de alguns especialistas mesmo, porque ficam com muita resistência, né? Falar, você está publicando vídeos no YouTube, algumas pessoas deixam isso aberto, ficam colocando os vídeos nos grupos do YouTube, algumas pessoas veem isso com muitas reservas ainda, né? Uhum. Em relação ao que é analisado, o que é discutido, o que é comentado. Tem essa reserva, assim, de algumas pessoas, mas nós encaramos isso como uma coisa muito importante, de uma maneira geral, a gente colocar de maneira clara livros de linguística, livros de educação, livros de ciências humanas como um todo e de literatura para serem realmente serem objeto de debate ali no nosso canal. Pode acabar ajudando muitas pessoas e alguns comentários nos fazem ver como os vídeos têm sua relevância de fato. Então, você gosta E de a terceira, literatura? vou só falar da terceira, que é também central no nosso trabalho, que são os poemas recitados, né? E que futuramente podem virar também contos Que é o que eu recitados. gosto de fazer, eu gosto muito de fazer isso. O Jefferson, inclusive, é um grande especialista na recitação, Eu, ao recitar eu poemas, adoro assim, os fazer. poemas dele são muito elogiados, a maneira como o Jefferson Exato. Quem me recita acompanha, poemas. quem me acompanha sabe, eu adoro poesia em si, né? Eu gosto de realmente colocar. No meu perfil tem alguns, eu retirei outros. Vai ter uma mudança no meu perfil, porque eu estou entrando na música. Mas vamos ter sim no nosso canal, vai ter na Pena Capital, se vocês quiserem dar uma olhada novamente. Entra no perfil, vai estar lá na bio o YouTube e o vlog. Se vocês derem uma olhada, tem contos, tem E poesia. os links também para adquirir os livros também estão Os lá. livros, exato, exato. Inclusive esse, Contos Capitais, que é o que a gente está falando hoje. Contos Capitais, dê uma olhada, é incrível, fantástico mesmo. Olha essa capa, gente, olha essa capa. Meu Não, a Deus. capa do Anthony é realmente uma Não, obra de arte, né? isso aqui é de outro mundo, é simplesmente Essa fantástico. releitura dele da torre de TV é maravilhosa. Nossa, não, eu fiquei fascinado. E eu já falei, porque meu aniversário. É de uma engenhosidade muito rara. Exato, e eu falei pra ele, né? Anthony, meu aniversário tá chegando, em setembro, 22 de setembro, meu aniversário, você vai ter que me dar essa obra. Porque quando ele fez, eu fiquei fascinado. Tem essa e tem outra. Depois eu vou colocar aqui pra vocês. Ou no meu próprio stories, eu vou colocar pra vocês aí. Uma outra obra do Anthony que é simplesmente fantástica e que eu quero muito. Inclusive, eu tô pensando até em comprar dele. Achei muito bom. Mas me conta aí um pouco sobre esse livro, Contos Capitais. Me conta sobre essa incrível coletânea que tem. Conta aí É sobre um uma pouco coisa. sobre os contos e tudo mais, o livro em si, porque eu achei simplesmente fantástico, 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 fantástico. Então, a coletânea de 10 contos que eu escrevi, alguns foram publicados no blog, né? Como Que Ela Era Sorte, e o Uhum. Traição Manifesto. Traição Manifesto um pouco mais polêmica aí, que tem algumas
referências à traição, à política brasileira. Então, foram basicamente obras que eu escrevi. A primeira que eu escrevi desse livro foi O Corretor, que aí eu fui aprimorando com o tempo, tal. Fiz uma primeira escrita dele lá em 2014 para 2015, se eu não me engano. E aí eu fui retrabalhando esse conto, e aí eu passei a escrever mais contos a partir. Esse é o Traição Manifesta, né? Essa daqui Que é é a imagem de fantástica. ilustração do Anthony fez. Eu vou chegar na história dele. E aí eu estava com um projeto de 2020. 2020 era um ano que o Renato e eu queríamos transformar, junto com os nossos jovens ilustradores, a Pena Capital em algo muito forte, né? Uhum. E aí a gente estava nesse processo, a gente ia fazer eu estava planejando fazer uma série de contos para publicar no blog sobre Brasília, dos 60 anos de Brasília, que foi no ano passado, 2020. Sim, E depois fazer o livro para lançar nas feiras do livro, né? a E Bienal. vender nas feiras do livro sobre Brasília pelos seus 60 anos. Porque é o que está Só que precisando. É o que mais, isso, é o que está precisando. A gente não tem, essa é a questão. A gente não tem, né? Muito se vê livros de lá de fora, de outras regiões, mas de Brasília em si não se vê. E é isso que a gente veio mostrar para vocês, de fato. não é só falar de Brasília, Jefferson. Como você pode ter reparado na leitura, é tratar Brasília na complexidade da conjuntura que vivemos nesta segunda metade, já vivendo um pouco desses anos 20, né? Que aí eu já fui captando algumas questões de relação ao trabalho, na relação com a pandemia, tem contos ali que vão discutir alguns aspectos da pandemia, a educação, e é tratar Brasília não como uma central burocrática apenas do Estado brasileiro, mas pela sua vida, pelos seus desafios, pelas suas questões relacionadas à vida cotidiana. Quais são os nossos grandes desafios hoje, né? Para a gente pensar como é que é a relação do brasileiro com o concurso público, que a Sorte é um grande exemplo disso. Como é que parte de Brasília lidou ou agiu durante a pandemia? Né? Tem o Fim dos Tempos, meu amigo, que é o conto que, inclusive, abre a coletânea, que fala do Fagundes, o canalha, né? Nosso personagem canalha de Brasília, que vai ser muito. É o canalha brasileiro. Foi, É o inclusive, inspirado canalha. por Palhares, do Nelson Rodrigues. Né? Estava lendo uma crônica do Nelson Ah, Rodrigues e foi? foi, tem o canalha lá dele, que é o Palhares, né? O canalha da minha obra eu pretendo ser. Claro, tem vários canalhas na obra do Nelson Rodrigues, né? Mas o canalha escrachado que ele contava ali nas crônicas dele, no final dos anos 60, era o Palhares. Aí vai ter o Fagundes, que vai ser o canalha dos meus contos. Eu pretendo colocar o Fagundes em cada história de livros de contos envolvendo a Pena Capital, um conto do Fagundes, que é o canalha brasileiro, que eu acho que ele sintetiza muito também. Sim, Esse representa muito. representa muito a canalice brasiliense, de certa maneira. E é esse ambiente que vai sendo construído. Qual que é a relação, por exemplo, da nossa tensão em debate público, né? Qual a tensão social que existe em decorrência da polarização? E também ali discutindo uma questão da representação do corpo da mulher, que é Ah, é muito verdade. sutil. E esses aspectos do dia a dia, em um ônibus, a gente perceber esses debates, essas questões, esses incômodos, essa vontade de expressão política o De tempo todo. mudar. O drama da educação, porque a educação, eu entrei em 2014 na Secretaria de Educação, eu tinha uma experiência prévia com outros ramos do ensino, mais ligados a cursinhos, vamos dizer assim, preparatórios, vestibular, militar, Certo. paz. E aí eu entrei na Secretaria de Educação em 2014, justamente nesse período que se iniciou um processo de profunda crise brasileira, né? Porque ali começa mais ou Uhum. menos ali nas manifestações de 13, essa crise que nós vivemos hoje, né? A tensão social, vamos colocar assim, né? 2013. Só que em 2014 em diante foi um momento de aprofundamento da crise no âmbito econômico e social. E isso acabou Sim. ficando muito forte em Brasília. E tudo isso passa pela educação. E aí eu discuto a educação de maneira mais direta em dois contos, né? Que é o Corretor,
que essas são as relações capitalistas envolvidas no trabalho, na relação do professor com os alunos. Tem órfã de pai vivo também, que é Essa que eu achei interessante. Órfã de pai vivo. Como de que se pai dá vivo, isso? que é o De grande pai jogo de vivo, isso. palavras da personagem, a Kailane, que é a situação de vários estudantes, daquela situação que é considerada caótica da educação brasileira. Né? Eu peguei ali um exemplo de quadro um pequeno ali, um pequeno grupo ali, como se fosse uma relação muito caótica, né? Porque com Uhum. um colégio de 15 turmas, né? E quem trabalha na Secretaria de Educação sabe que normalmente as turmas com as letras finais, como no caso da Kailane, ela é do sexto ano O, são as turmas que as escolas escolhem colocar todos os alunos repetentes, vamos Os dizer assim. repetentes, No Tem meu esse aspecto. era. No É meu era muito o E. recorrente. Não No é que é uma meu, regra fixa na Secretaria de Educação. para quem não sabe, eu fui, né, aluno do professor Fernando no meu ensino médio. E Oceano, aí, tem no aula para ele do CEAM, Oceano. exato, meu professor de português. E aí, tinha uma turma que eu fui descobrir no meu terceiro ano, eu passei 3 anos naquela escola, e no meu terceiro ano eu descobri que tinha a turma E. Eu nunca nem sabia que existia. Eu sabia que existia a D, mas a E eu não sabia. Fui descobrir no final e eram as pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Eu fiquei de Pois é, cara às e vezes dentro realmente isso do colégio. acontece. Mas eram os alunos gente boa. O primeiro ano era gente boa. Eles eram gente boa comigo, muita gente boa, assim, e alguns eram talentosos, inclusive, também. Era Mas acaba, a Secretaria de Educação acaba aí, assim, né? fazendo E isso. no ensino fundamental, essas turmas, de uma maneira geral, carregam em si esses alunos, no ensino fundamental, principalmente, no ensino médio, esses dramas não são tão claros assim, no ensino médio diurno. Né? No noturno, isso acaba sendo, fica relativamente implícito os dramas pessoais dos indivíduos, né? No Uhum. ensino, só que os estudantes mais jovens do sexto ano ali, que são repetentes, eles costumam ter uma realidade social extremamente complexa. Muito. E é todo um conjunto de práticas que ficam extremamente complexas na educação brasileira atual, que não podem ser ignoradas. A educação brasileira atual, eu acho que falta. Quando eu escrevi esse conto, eu tinha muito claro na cabeça que faltava esse debate sobre os conflitos que existem na educação, sobre a relação do estudante, de quem estuda, né, dos jovens estudantes, com a sua vida social completa, com a sua vida, e essa relação com a escola, e essa relação como a escola administra essas situações, que diferentes escolas administram de diferentes maneiras, e o estresse dos profissionais, tem ali um momento que a É, professora lá da Kailane também mostra que está no nível de estresse ali, querendo sair, né, querendo fazer outro concurso público, que é uma base de Brasília, né, o concursado público querer só sair do emprego se for para outro concurso. é verdade. Inclusive tá tentando tirar. Tava tentando tirar isso aí. A questão A, do. da reforma administrativa agora. A reforma. São certas coisas que ficam muito fortes em Brasília. São questões que são muito fortes em Brasília, a relação do brasileiro com o concurso público. E eu não queria ignorar isso. E falar desses dramas da educação, desses dramas também do abandono, né? Como os homens não se responsabilizam, né? Pelos seus filhos. Eu acho que isso é um assunto que quem deu aula na Secretaria de Educação sabe disso muito bem. Eu, como É. professor, inclusive, a gente é aconselhado. Não é que a gente é aconselhado, por exemplo, a uma lei que fala, um colega que fala, a chefia imediata fala, não. Mas a gente acaba aprendendo com o tempo, né, e conversando com os colegas, que, por exemplo, a gente evitar ao máximo falar pai, às vezes, né? A gente evita, na hora Às de vezes dar não tem, né? falar E com fica seu meio pai. complicado.
Vou falar que o seu Sem pai graça. pode gerar um constrangimento gigante para o estudante ou para a estudante em determinadas situações, né? É, Porque, de uma maneira geral, a gente vê que o protagonismo dos pais na formação dos filhos, infelizmente, ficou de inexistente. lado. É uma responsabilidade de muitos pais. Em muitos casos é totalmente inexistente, né? É porque é muito difícil, né, também, às vezes a mãe, ela tem essa função, né, ela tem essa dupla função de mãe e pai ao mesmo tempo. É verdade. Então, eu tentei retratar esse drama, né? Ali, com certos momentos, assim, da tensão que existe nessa situação, a relação com a reprovação, os comentários de professores, a direção, a questão de você marcar mais uma ocorrência, ou seja, as ocorrências se sucedem, né? Suspensões e tal, toda essa discussão da educação, eu tentei trazer para esse conto que é órfão de pai vivo. Também, né? Já uma questão de tensão maior. E tem o aula de literatura, completa a sequência de contos escolares, vamos dizer assim. Vai ser um jogo com as várias obras da literatura brasileira, principalmente. Aí eu vou focar e construir várias referências a personagens como autores das obras da literatura brasileira ou como personagens. No meu caso, do professor Assis, né, que é o professor da aula do conto aula de literatura, né? Uhum. Então, tudo isso vai sendo montado, discutindo um pouco ali do racismo também que existe na literatura brasileira, né? A exclusão das Bastante, mulheres. Toda bastante. essa discussão colocar de maneira sutil e interligando, né? Um horário do Assis de dia com um final trágico aí também, que eu, pela minha influência Tem do que Nelson ter. Rodrigues, o final trágico faz parte, né? Da É, o minha... final trágico é o que não instiga a continuar. É o que eu, É, é o que eu, tem o exato. final trágico nas histórias, para mim, são muito chamativos, né? Uma constância, né? Que foi muito uma Lembrando, influência lembrando, a gente está falando aqui desse livro, tá? A gente dos está com o contos nosso capitais, os 10 Contos contos dos contos Capitais. A capitais. gente está falando sobre os contos capitais com o nosso autor do livro, né? Eu sendo o ilustrador, juntamente com meu amigo, meu colega Anthony. E Anthony aqui, Kevin, nosso Anthony Kevin, nosso o que artista de fez capa, assim, o artista de capa, porque olha essa capa, sério, olha essa capa. É outro nível. Mostra aí, porque aqui eu pra tô que com a um iluminação efeitozinho, está um né? pouquinho maior. Olha essa capa, gente. Meu Deus. E Abs... também foi terminar a formatação pelo editor Tagore, O tá? Tagore, Foi o selo exato. da Trampolim, Olha isso. editorial, o Mano, selo da editora Tagore. Não, eu sou é uma capa apaixonado em realmente livros. muito emblemática. Também mostrar esse outro lado de Brasília, né? Acaba carregando esse simbolismo dentro. Exato, exato. Outro E a lado de gente é Brasília, voltado então. para a esplanada dos ministérios, né? A torre de TV tem uma questão muito mais da cultura, do entretenimento. Sim, Embora ela sim. não apareça ali no foco das histórias, mas é para ter todo esse simbolismo para tratar de Brasília como algo que capta, né? Capta as várias vibrações da cidade, vamos dizer, as várias ondas da Exato. Não, é cidade. fantástico. Então, Então isso você tem que é uma de, referência nisso também. então você que é de fora de Brasília, você que é de Brasília e quer adquirir esse livro, a gente vai estar vendendo, tá? A gente está vendendo ele. É simplesmente de outro mundo, é fantástico e está com um preço bem acessível. A gente está vendendo ele pela Amazon e físico, não. É O um físico preço é bem com a acessível. gente, por enquanto só com a gente, Uhum. o 25. E o e-book da Amazon, ele está R$ 5,99 lá, Contos Capitais, Fernando Fidelix Nunes. A gente já está, ele está, inclusive, está lá disponível para vocês. E a gente tem realmente essa ambição, né, de construir uma literatura que vai dialogar com o visual mais Com visual. contemporâneo e com a arte literária a partir de Exato, dramas humanos. Então, esse é exato. um ponto muito forte nosso, A com gente quer várias criar realmente ilustrações. uma coisa mais nossa, sabe? Uma coisa aqui mesmo da nossa cultura real, não vivendo muito no É, imaginário. quem é, por exemplo, eu como professor de secretário de educação percebia claramente vários estudantes com um gigantesco talento para ilustração, E muitos não têm só que oportunidade. só que
sem um projeto artístico muito claro ali, sem possibilidades estéticas que deixem esse talento deles mais forte. E aí, esse trabalho também pode servir, também está associado um pouco à minha tese de doutorado, que em outro momento eu posso falar com vocês, em outra live, mas de tentar trazer muito do design contemporâneo, né, das possibilidades de construção de sentidos da nossa época, para o texto literário. Porque, afinal, eu acredito veementemente que se os autores do romantismo hoje estivessem vivos, eles não iam fazer o papel deles em preto e branco, sem ilustrações, a maioria dos livros, com a mesma tipografia das letras sempre, só com um itálicozinho não, em folha branca e letra preta. Não. Eles fariam uma outra expressividade. Isso, para mim, é muito claro. E só para terminar aqui, Jefferson, também, os dramas, né, dos personagens, para eu tentar comentar todos os contos, né, tem duas sessões de terapia, né? O diálogo terapêutico. Que é uma linha que eu estou querendo falar, que foi baseada na estética que eu peguei alguns aspectos do Guimarães Rosa que me ajudaram a pensar na fala constante do personagem, e inferir ali a fala do outro personagem. Então isso foi muito forte e fala dos problemas das relações familiares que envolvem o ser humano, a relação do ser humano com a pandemia. E essa questão é importante. Tem os dois contos, né, que é o conto de Natal ainda, que ele é muito, vamos dizer assim, emblemático da relação dos idosos, do abandono aos idosos na nossa sociedade, e como esse drama humano vai se formando, né, que tem que eu tentei construir todo esse drama familiar e humano do conto de Natal, e também tem a traição. Esse debate público. Foi baseado numa experiência típica que nós temos nos ônibus, né? De que a gente perceber que existe um conflito ali, uma tensão de conflito muito grande, de uma pessoa falando sobre Deus, como uma pessoa que é enviada de Deus para falar de si, e certas pessoas incomodadas com isso, porque acham que o ônibus não é um ambiente ideal para pregação religiosa, independentemente da religião. Sim. E aí vai vir essa discussão, aí vem o conflito também ali relativamente imerso que o narrador vai perceber de uma personagem em relação à outra para discutir, para tentar ali dentro desse conflito, ali na L2 Norte, né, na virada da L2 Norte até o Boulevard Shopping, né, pegando ali o L2 Norte, W3 Norte, ou Grande Circular, que é um ônibus típico aqui, para fazer essa rota, e tudo isso sendo colocado de alguma maneira pela discussão da obra. Toda essa tensão da questão da religiosidade muito fervorosa, com certas pessoas querendo falar que é contra a lei, que não se pode fazer isso em ônibus e tal, no ônibus relativamente cheio, né, que é a realidade urbana brasileira também. Então, tem essa situação que fica ali muito clara, vamos dizer assim, no dia a dia dos autores, né? Dos nossos autores, não, da nossa vida brasileira. Do cotidiano, né? Do nosso cotidiano de Brasília. E o Quer Ler a Sorte também, eu acho que eu não aprofundei tanto, que é a relação do ser humano com o futuro. Quer Ler a Sorte, gente, para vocês que vão comprar o livro, Quer Ler a Sorte, assim, para mim é o meu favorito, eu achei incrível. Inclusive foi ele que ilustrou, né? Foi você que ilustrou, né? Sensacional, achei incrível. Achei simplesmente sensacional. Uma ilustraçãozinha aí minha. Eu sou mais de poesia, tá? Eu prefiro poesia, a ilustração não é muito meu forte. Mas aí tá umas ilustraçõezinhas minhas. Esse daí conta um pouco sobre esse Quer Ler a Sorte, como é que é? Pois é, primeiramente eu levei o Jefferson até a quadra, foi no início de 2020 que a gente fez a publicação dele. Eu tenho uma ideia como é que era. Aí eu falei assim, não, Jefferson mora relativamente perto aqui, né? Ele mora na colina
e eu moro aqui na Asa Norte, né, na 912, e aí eu fui até o Jefferson lá, levei ele ali numa quadra aqui da Asa Norte, aí eu falei, olha, Jefferson, eu queria essa paisagem de uma quadra típica da Asa Norte. Aí eu mostrei ali para ele, a gente tirou umas fotos por alguns ângulos, e aí ele fez essa ilustração que eu gostei bastante, né? Quem quiser ver a ilustração colorida ficou no blog, No porque blog, ilustrações exato, no blog. porque a ilustração colorida, quando a gente coloca no livro físico, né, ela acaba ficando, elevando muito o valor do livro. É muito salgado. Gente, é absurdo, é outro nível, porque, assim, Só compensa fazer um livro colorido quando a tiragem é uhum, muito alta. Quando é uma exato. tiragem de um patamar de 10 mil, 20 mil, que Vamos aí, explicar, vamos explicar isso para a galera? Essa questão do escritor, do caso do escritor, você que quer começar, você que quer iniciar a sua carreira de escritor, ou, sei lá, eu quero publicar um livro, eu acho interessante, eu gosto de poesia, eu gosto de escrever, quero publicar um livro. Então, o que que você é muito complicado, eu mesmo fiquei relutante porque eu queria que fosse colorido, porque as ilustrações coloridas ficou fantástico. Vocês podem ver no meu perfil aquela última publicação lá, uma de um olho uma das publicações desses nossos livros. E ela colorida é outro nível. Vocês podem ver ela colorida e, no caso, ela em preto e branco. Porém, é muito caro se for sair uma tiragem menor. Por exemplo, se você quer tirar 100, fazer uma tiragem de 100 livros, a gente fez a tiragem de quantos livros? De quantos? 100, não não, a foi? gente fez vários experimentos. O Contos Capitais está numa tiragem aí de. A gente, a gente conseguiu entre 100 e 150 ali, com a editora. E só que a gente fez um cálculo, sempre conversando com os editores, mais ou menos nessa conversa. Se você faz 50, por exemplo, se você fizer uma tiragem de 100 exemplares, o custo por exemplar, depende, claro, sempre do tamanho do livro, né, o que é que você vai fazer, o tipo de papel, Mas é muito mais caro, é muito caro. fica muito caro, fica na faixa de 20, R$ 25 cada exemplar, cerca de R$ 20. Isso na maioria das editoras. Hoje, né? A valores de hoje, né? Com o dólar no valor que está, o papel, porque o valor do dólar vai influenciar no papel, na cola, em vários materiais relacionados a todo o processo editorial. Sim. Então, isso vai ter um peso muito grande. O dólar não é só na gasolina que a gente vê o peso dele, não. O dólar E impacta a nossa economia muito. Esse é muito. impacto da economia por meio do dólar, ele acaba sendo muito substancial no nosso cotidiano. E esse processo a gente tem que pensar também na editoração. Só que se a gente fizer uma tiragem na faixa dos milhares, o preço do Desce o livro valor, desce absurdamente, desce é outro nível. absurdamente, Vocês, desce. vocês ficariam, vocês que são alguém aí que já fez, já escreveu algum livro, sabe como é que é. Se você for publicar em de e-book, no caso, é barato, não sai nada, né? Gratuito. Agora, se você realmente quer tirar o livro para físico, é outro nível, cara. Se você tem que tirar uma tiragem de 1.200 é uma tiragem muito grande para reduzir o valor, porque eles E ganham, né, com torná-lo isso. comercial de fato, né? Porque às Exato. Agora, vezes se for uma tiragem menor, o valor sobe lá em cima, entendeu? A é questão é vender, entendeu? No nosso isso que a gente caso, estava. Inclusive, se a gente tem essa reclamação que algumas pessoas não entendem, né? Que quando o escritor ou a escritora lança um livro em tiragem baixa, olha o valor. Nossa, 25, R$ 30 um livro. Tá ganhando horrores do escritor, né? Porque isso aqui para fazer o papel tal, assim. Não, não tá ganhando horrores, não, meu amigo. vocês Tem são todo muito um peso enganados. relacionado à tiragem. E a tiragem, por isso que acaba compensando, se for no médio, longo prazo, né? Se você fizer uma edição, tiver tudo pronto, fazer primeiramente uma edição. A gente está nesse projeto aqui, uma edição menor de 100 exemplares e futuramente ampliar essa edição. É o que a gente quer fazer, tá? A gente tirou essa primeira, a gente fez essa tiragem de 100, né? Volta de 100 e a gente vai ver como é que caminha, como é que o público reage aos livros em si,
né? A gente vai vender, a gente quer vender eles primeiramente para vocês, vamos fazer a venda, e claro, e depois, quando daqui a novembro, dezembro, a gente começar a toma aqui o livro e tal, vender na hora ali mesmo, que eu acho muito mais É, simples. a questão da falta de, devido à pandemia, a gente não pode fazer, a gente prefere não fazer um lançamento presencial nesse momento, né? Exato, exato. Decorrência da Mas queremos pandemia. lançar na Bienal, em outros A gente locais, não? espera que ano que vem o contexto da pandemia melhore para a população, né, de uma maneira geral, e possa haver a Feira do Livro e a Bienal do Livro. Uhum. São eventos que realmente impulsionam substancialmente autores, né? Vai ser possível, e eu realmente acredito que haverá uma efervescência cultural em Brasília no ano que vem, Muito, no muito. Brasil como um todo, mas eu acho que Brasília especialmente, porque tem essa questão desse, desse, desse Dessa, interesse em falar da de Brasília é um necessidade, pouco né? mais complexo. É, mas tratar de Brasília não só com um sentimento ufanista, estou falando de Brasília, não, mas no sentido um pouco mais complexo, né? De falar dos dramas de Brasília, de falar dos conflitos que existem em Brasília, de falar deste Brasil de 2021, de falar, de entender certas questões relacionadas ao nosso tempo, principalmente nesses últimos anos de crise, dessa crise que estamos envolvidos no âmbito econômico, social e político. Uhum. Que tá complicado. Então a gente vai fazer essa venda quem quiser, né? Quem quiser, quem tiver um interesse em adquirir fisicamente, temos também pela Amazon, R$ 5, R$ 5,99, 5,99 o e-book, né? Mas eu prefiro mil vezes, eu não consigo, eu não sei vocês, mas eu não consigo ler um livro pelo computador, pelo celular, eu não consigo, simplesmente é muito Às difícil. vezes é a lente dos óculos também. Quem usa óculos tem lente que é boa para Não, mas não, a alguns questão não adultos. Para é essa. algumas pessoas faz diferença. A questão não é essa, eu não gosto, eu acho, sei lá, eu prefiro muito mais, por isso que eu tenho um monte aqui embaixo. Tem um monte de livros que eu guardo, Sherlock Holmes, ah, tem inúmeros, Harry Potter. Então são vários livros que eu acho assim, que eu prefiro físico, né? Eu gosto de ter livro físico. Então, o que eu faço? Eu sendo esperto, eu faço a troca entre amigos. Ó, eu te dou tal livro, você me dá tal livro. Nessa troca. Mas aí a gente está vendendo, né? Contos capitais do nosso autor magnífico aí, ó, o Fernando Fidelix Nunes, onde eu e o meu outro colega, Anthony, Kevin, fomos os ilustradores, né? O da capa aqui, quem fez? Olha essa capa, cara, eu ainda tô babando, sério. Olha essa capa. Anthony Kevin, foi ele quem fez, né? E ele é um grande ilustrador. Inclusive, amanhã, na manifestação, Ah, vou levar esse para receber. É uma olha ilustração isso. que eu quero, né? Com a É propaganda aqui da isso. Feira Capital, né? Adivinha, Eu vou adivinha, usando, né? adivinha quem fez? Adivinha quem é que fez essa Adivinha quem fez ilustração? essa maravilha? Eu Adivinha quem falei, fez? Neto, Adivinha? mas é O isso. nosso Também é um querido. poema da Feira Capital que está aí no nosso perfil. Exato, Gostou exato. bastante. Foi E é quem? bastante, Anthony gente. Kevin. A gente também discute bem a política, tem para fechar, que eu não falei ainda, o Traição Hum. Manifesta. Foi inclusive um conto com centenas de acessos lá no blog. Teve até um camarada que se sentiu meio ofendido com a história. Tem gente que achou a história meio contra a moral e os bons costumes, vamos dizer Foi? assim. Por conta da ilustração, né? É uma ilustração relativamente forte, porque é um casal que vai se encontrar, de amantes que vão se encontrar nas manifestações, né? Ah, A, a mulher que é casada, ela vai encontrar um colega de trabalho, só que o marido tá ali em cima dela o tempo todo, tal. E só que ele é petista. E ela usa as ah. manifestações de 2015 para encontrar um amante. Uhum. Bem no dia da manifestação. Ela fala, eu vou na manifestação, mas vai ver o amante, né? Que é um jogo também com a política, com a vida brasileira aí, que eu vou deixar para Aham. vocês construírem aí, da questão de se estar traindo, né? A traição, se é uma questão de estar traindo, de estar sendo imoral, falando que é É moralista. isso, deixar o autor, deixa que o autor decida. Como um outro livro muito bom, Capitu, quem viu sabe, né? Capitu. Eu acho. É Capitu, não era? É Capitu.
o qual não sabe Não, não, Dom se Casmurro, Dom Casmurro. Dom Casmurro, onde tem Capitu, isso. Onde não Isso, se sabe se até o ela. nome da minha gata, inclusive. Uma É das verdade. coisas. Muito legal. Onde não se sabe. E aí, então, novamente, claro. Contos capitais, tá no valor de R$ 25. Se você quiser ele por e-book, né? Se você quiser, acho que não. Não compre por e-book, porque não é bom. Físico é muito melhor, tem como você ficar por bastante tempo. A gente está vendendo ele por R$ 25. Conversa pela DM, vocês mandam pra gente, tal, a gente conversa direitinho e manda o livro. R$ 25, físico, R$ 5,99 e-book, pela Amazon, tá bom? E Contos é isso, né? Capitais, Fernando Fidelix. É isso, um prazer, E um beijo a todos. E outro dia a gente vai fazer uma live contando um pouco sobre a a pena pena que eu... capital. A pena capital. Vocês vão curtir muito. É um livro assim que a gente se dedicou pra caramba, porque realmente, como já foi informado, a gente tá com essa ideia desde o início de 2020. Então, antes da Sim, pandemia, antes da pandemia, a gente já estava conversando sobre isso, já estava fazendo esse livro, já estava desenvolvendo como é que seria, como a gente iria vender e tudo mais. Eu falei, eu consigo vender pela própria faculdade e tudo mais. Então, a faculdade me deu um apoio, o IFB, me deu um apoio imenso, a diretora, o coordenador me apoiaram, colocaram lá cartazes, me apoiaram de fato, eu achei assim incrível. Então, é uma vantagem, né, ter um escritor dentro da faculdade. Então, é muito bom. Comprem um livro, tá? Novamente. Comprem um livro, Contos Capitais, Fernando Fidelix. valeu, galera. É isso aí. Valeu, galerinha.